Eu vi que você tem sublinhado aí, né, o DAO hack, a gente pincelou aqui por cima, mas assim, vamos entrar possivelmente até nisso, né, porque o The DAO hack foi uma tentativa de explorar um caso de uso específico na Ethereum. Boa, tem muita falácia sobre o DAO hack, então é bom Uhum. clarificar. E além disso, você tem muito mais coisa, né? Você tem stablecoins, você tem jogos que você pode transacionar ativos desses jogos lá dentro, DeFi. Então vamos tentar esmiuçar tudo isso. Se você quiser começar pelo DAO hack, beleza. Claro, vamos desmistificar que é importante que rola muita fake news sobre o... Olha só, o Ethereum vai ser a blockchain do Brasil, tá ok? Falando pra câmera aqui, ó. Olha só, gostaria de anunciar aí que se eu for reeleito em 26, o blockchain vai ser tudo rodado no Ethereum, tá ok? É questão aí. Pô, a imitação ficou boa, cara. Ô, eu pratico. É um dos meus dotes. Cara, o que que foi o DAO hack? E DAO hack. O que que é, qual foi o que que era o The DAO? Qual era a tentativa, a ideia por trás Vamos disso? Então, logo no início do Ethereum, em 2016, né, que a gente começou a ter enfim, cara, era muito, muito early. Então, o Ethereum tinha, porque, 1 ano de vida, mais ou menos, de mainnet, né. A gente começou a ter os primeiros desenvolvedores vindo, pô, o que a gente pode fazer com esses contratos inteligentes, né? Vamos explorar aqui. Então, tem um conceito que se chama DAOs, né? Decentralized Autonomous Organizations. Não surgiu no Ethereum, né? Já existia antes, discussões, enfim. Traduzindo, organizações descentralizadas autônomas. Exatamente, uma forma de você ter ali uma governança distribuída, que participantes não precisam pedir permissão para participar e executar ações desse sistema aí, pode ser para qualquer coisa, né? Então, foi criado o The DAO, né? Que foi a primeira DAO que se chamava The DAO, a DAO. E, cara, o Solidity, que é a principal linguagem de programação, né, para desenvolvimento de aplicações Ethereum, era muito nova, exato. Então, foi o que aconteceu com o Move na Sui, né? Você tá se propondo a desenvolver um sistema mais escalável utilizando uma outra stack, né, uma outra linguagem de programação, mas ela não tem tanto histórico, não tem tanto eu uso. penso, tipo, o início da internet, assim, tipo, teve muitos problemas, vulnerabilidades, até as ferramentas, a tecnologia se tornar mais madura, né? Então... E o DAO hack foi fruto dessa Foi um pouco disso imaturidade, e uma né? imaturidade do ecossistema como um todo, né? Então, não tinha... Como era tudo meio novo, não tinha tanta documentação sobre... igual a gente tem, sei lá, na web tradicional, né? Toda a tabelinha ali com os códigos de vulnerabilidades, de programas de segurança, bug bounty, etc. Então, não tinha nada disso no Ethereum e, enfim, era muito no início. E aí foi explorada uma vulnerabilidade nesse projeto, né? Que era o Smart Contract, que, como foi um dos primeiros, ele... Era um contrato, um endereço ali na blockchain que acumulou muito, muito, muito Ether, uma quantidade muito grande. E naquela situação específica, devido ao mecanismo da aplicação do DDAO, tinha uma janela de tempo, né? Que basicamente esse ataque iria... Tipo, que alguém explorou, um hacker explorou nos contratos inteligentes da DDAO, iria roubar esse Ether, né? Como o Ether era muito no começo, teve todo o contexto das circunstâncias também por ser um ataque com uma janela de tempo, não era um ecossistema ainda grande, era embrionário, né? Tipo, pô, enfim, recém começando as atividades. Isso deu tempo pra comunidade se juntar e pensar numa solução. O que a gente faz, né? Porque tinha muita gente sendo afetada, era um valor, um impacto... O cara roubou quanto? Foi centenas de milhões ou dezenas? Cara, era Acho que foi centenas de milhões. Agora eu não sei, mas eu lembro que era tipo um percentual grande do supply do Ethereum, assim, significativo. Eu não lembro exato, mas é tipo entre 1 e 10%, eu acho. Caramba. Eu acho. Então teria um impacto grande na rede, assim, pô, a rede tá começando e já ter todo um valor desse do supply roubado, né? E aí o que a galera chegou no consenso, né? Porque o Ethereum sempre teve essa proposta de, né, igual já teve no Bitcoin também, dos hard forks, né? Mas acho que é algo muito mais flexível e mais dinâmico e acontece mais frequência no Ethereum, essas melhorias, né? Então a galera conseguiu, tipo, rapidamente se reunir, né, os principais desenvolvedores ali, o Vitalik e tal, chegaram numa ideia de fazer um upgrade no Ethereum que, nesse programa que a gente falou, o client, o full node, etc., tem uma função que se chama State Transition Function, a função de transição de estado, que é basicamente ali a rodinha ali, a engenharia que vai pegar o bloco A, né, vai pegar as transações e vai computar qual que é o estado, né, do próximo bloco. O resultado, né? O resultado. Exato. Então eles modificaram essa função pra... Basicamente, quem é programador, né, tipo, adicionar um if ali, né, se for o contrato ali do DAO, eles sacaram o Ethereum desse contrato e mandaram para um outro contrato que a galera desenvolveu para devolver os Ethers para as vítimas. Então, assim, é ideal
num Ethereum um ecossistema perfeitamente centralizado? Claro que não. Tanto que... Isso vai até de encontro com a tese do $1 bilhão que a gente falou. Exato. Exatamente. Só que assim, sei lá, se isso acontecesse hoje no Ethereum, isso aconteceria? Tipo assim, é outro ecossistema, muito mais descentralizado. Como eu falei, tem várias empresas com interesse, né? Um vested interest ali no ecossistema. Tu diria que foi um consenso social, porque Exatamente. Hoje tem a Ethereum Classic, né? Eu nem sei se ainda tem. Acho que ninguém tem, mas ninguém usa. Ninguém usa. Porque em essência o que aconteceu foi... E aí você mencionou hard fork. O que é um hard fork? É um upgrade que não tem compatibilidade com a versão anterior. Todo mundo... É uma atualização de sistema, né? Então, quando você tem o Windows ali, atualize seu Windows, né? Tem esses hard forks uma, 2 vezes por ano. Agora tá aumentando a frequência no Ethereum. E eles fizeram um hard fork que incluía meio que uma função de resgate. Pra, vamos adicionar essa funcionalidade que vai criar um contrato que foi desenvolvido, né, para devolver o dinheiro para as vítimas e vai tirar desse contrato da DDAO que tá parado ali, né, que não vai impactar nenhuma atividade econômica no sistema. A ideia do DDAO era ser o quê? Um fundo de investimento on-chain? Descentralizado? Basicamente isso, era basicamente testar o conceito de uma DAO na prática, né, que já era um conceito estudado e discutido há muito tempo, mas testar isso no Ethereum, né, foi a primeira blockchain, assim, realmente programável. E aí essa blockchain antiga ficou conhecida como Ethereum Classic, é isso? Então, teve muita gente, assim, mais maximalista e, enfim, discordou e quis, não, a questão do code is law, né? Código é lei, não pode mudar, etc. E eu até concordo até um certo ponto. Decidiu, não vou atualizar meu nó, vou manter a versão anterior e seguir rodando. E aí, essa versão do Ethereum, né, que não foi mais atualizada, que se manteve, uma galera, na época até manteve, mas hoje em dia ninguém quase usa, assim, se tornou o que chamam de Ethereum Classic, né? E aí o Ethereum, tipo, o canônico, né, foi sendo atualizado, como é até hoje, né? E... O Ethereum que a maioria, o canônico que você diz, é o Ethereum que a maioria das pessoas escolheu seguir. Exatamente, exatamente. E justamente, eu acho que esse evento mostra muito mais uma resiliência do Ethereum do que uma falha. Porque, por exemplo, se você pegar o Bitcoin, eu até esqueci o número exato do bloco agora, mas acho que foi em 2011, 12, não lembro. Mas teve um bloco que teve um bug matemático que gerou bilhões de Bitcoins, né? Tem um problema, tipo, até mais grave, eu diria, que o DDAO, porque o DDAO foi um exploit num programa, né? Num smart contract do Ethereum. Ele foi um bug no protocolo do Bitcoin, que aí sim, de fato, a galera fala, o Ethereum fez rollback. Não fez rollback, né? Os blocos seguiram, tipo, nenhum bloco foi desfeito e... O que é rollback? Rollback é... Você voltar as transações voltar transações e, tipo, justamente contra aquilo que eu falei no começo, né? E de conta com a ideia de que, se um bloco tá incluso de um jeito, ele não pode ser refeito, né? Por causa da sequência criptográfica. Então, isso não aconteceu. A sequência de blocos continuou, né? Um bloco após o outro, né? Sendo incluso. O que aconteceu? Teve um upgrade nessa função. Não foi num bloco, tipo, não foi um rollback, né? Isso que a gente falou. Foi uma função do cliente do Ethereum. Essa lógica existe até hoje. Se você abrir o código lá de qualquer client, se for na State Transition Function ali, dá um Ctrl F no GitHub, tá ali. Se o endereço for DAO, faz isso. Que irado. Que é histórico, né? Caraca. Tipo, toda a sequência de bloco. Tá até hoje lá. Isso. Então, foi um upgrade no Ethereum. Impacto minimizado pra caramba. E numa época que o Ethereum era, tipo, minúsculo, tava começando, o ecossistema pequeno, né? Não é algo que eu acho que aconteceria hoje em dia. E mesmo assim, não se compara, por exemplo... Não tem muito argumento, tipo, por exemplo, Bitcoin teve essa questão do bug de matemático, que aí sim foi de fato um rollback, né? Eles tiveram que voltar alguns blocos, né? E isso gerou na época, assim, mas não também criticando, porque era o começo do Bitcoin também, né? Então, é um sistema, tem bugs e tal. Não acho que isso aconteceria hoje em dia. Mas tem essa galera que normalmente costuma atacar o Ethereum centralizado, o Vitalik é o CEO do Ethereum. A galera brinca, tem uns memes lá, dinheiro tá mão no Vitalik, tá ligado? Mas, tipo... Não é o que aconteceria hoje em dia, e diferente. Eu fico com uma dúvida aqui, o que garante que realmente não aconteceria esse hard fork no exemplo de você estar devendo $1 bilhão pro Vitalik, por exemplo? Porque é consenso, né? Então é uma prova social. Esses hard forks é uma atualização, né? Que aí você tem, como eu falei, uma diversidade de clientes. O Bitcoin tem o Bitcoin Core, né? Mas no Ethereum tem vários clientes que você pode usar para rodar um full node, mantidos por diferentes equipes, financiadas por diferentes entidades. Então, o Ethereum Foundation, por exemplo, financiou o Ethereum, mas o Rush Ethereum é pelo Paradigm. Tipo, Paradigm e o Ethereum Foundation, tipo, não tem nada a ver com o outro.
Aí tem o da Nevermind, que é uma empresa, acho que da Europa, não sei, que mantém o cliente em C#, uma linguagem de programação. Então, todas essas equipes e entidades teriam que concordar, e além disso, tipo assim, vamos supor que, sei lá, todo mundo concorda em fazer um upgrade, tipo, para tirar todos $1 bilhão e pagar o Vitalik. Tipo, mesmo que não faça muito sentido. Os players que rodam full noise, tipo, eu na minha casa, exchanges, todo mundo teria que aceitar essa atualização. Eu duvido que, tipo, a Coinbase, sei lá, ou qualquer player decidiria ligar pra isso, entendeu? Tipo, o Ethereum cresceu demais ao ponto de descentralizar de fato e não permitir mais isso. Que na época, como tudo era Exato. mato, isso foi possível. E é a camada social, né? Então, essa parte é uma parte humana. Então, são pessoas regidas, cada um com seu próprio interesse, né? Com seus próprios objetivos, ideologias. E cada um... tipo, todos concordam com as regras em comum, né? Por isso que, cara, não precisa ser nem... Por exemplo, esse exemplo é um exemplo mais extremo, mas até coisas mais técnicas, assim, mais neutras, acontece muito esse debate. Tipo, por exemplo, no último hard fork, na verdade, pro próximo hard fork do Ethereum tem uma atualização que foi retirada, que se chamava EOF, né? EVM Object Format. Que é basicamente uma atualização técnica de como funciona a máquina virtual do Ethereum. E, cara, uma galera da própria Ethereum Foundation trabalhou anos nisso, né? Era uma atualização que a galera da Ethereum Foundation queria, mas de última hora, assim, na reunião que é aberta, assim, tipo, que os principais pesquisadores do Ethereum participam, fazem pra discutir o que vai entrar, né? Quais EIPs vão entrar no upgrade. A galera quebrou pau lá. Tem até vídeo, assim, no Twitter, assim, a galera, enfim, debatendo, né? E muitos players, assim, tipo, externos à Ethereum Foundation não queriam, acham que tipo, justamente trazer muita complexidade para pouco ganho. Eu concordo com essa visão, acho que tem pouco ganho técnico, né? São coisas que poderiam ser resolvidas em outra camada, assim, mexendo no protocolo, aumenta a complexidade mais ainda do Ethereum. E, tipo, a galera foi contra a Ethereum Foundation, não queremos. E chegaram no consenso, tá, beleza, isso aqui tá tendo muito... Quase como, uma Câmara de Deputados ali, tá tendo muita treta esse projeto de lei, né, esse EIP, deixaram de lado, e aí incluíram as mais importantes que a galera chegou no consenso, né? Porque senão, beleza, a Ethereum Foundation fala, não, vamos botar isso aqui, dane-se. Aí, tipo, por exemplo, uma equipe de cliente fala, não vou incluir isso. Aí, sei lá, uma exchange, não vou atualizar, tá estranho. Então a galera busca chegar no consenso, né, mas tipo, são pessoas... Quem tá tentando chegar no consenso são os programadores de fornecedores, né, no caso de clientes? Principalmente, né, são, assim, cara, é uma parada... até eu diria o contra, assim, da descentralização, né, que meio que vem. E, tipo, hoje, juntar vocês dois aqui, vamos meter uma grana, contratar um monte de dev e desenvolver um novo cliente do Ethereum. E vamos publicar, não sei o quê. Pô, daqui a pouco a gente tá participando dessas reuniões também, entendeu? Então, tipo, é aberto, meio que, claro, tipo, se tu chegar do nada, assim, ninguém vai te ouvir. Tá ligado? Você chegar ali, tem um cliente aqui e tal, ninguém nunca ouviu falar de mim, beleza. Mas são os principais players, então eu sei que tem muita gente, tipo, como eu falei, do próprio Ethereum Foundation, né? Tem equipe, sei lá, da Paradigm, que faz o Reef, tem, tipo, desenvolvedores solo até. É centralizado porque são players grandes e a barreira de entrada é grande. Mas também existe uma discussão dentro dessas próprias empresas para entrarem no consenso, para votarem, para ter essa discussão geral. E assim, tem então, muita pessoa física também. Tipo, tem desenvolvedores, tipo, meio que, sei lá, com contas grandes no Twitter, tipo, anônimos, que, tipo, sei lá, estão muitos anos no ecossistema, a galera respeita, e os caras, tipo, têm uma certa voz, assim. Eles não são relacionados a nada, mas a galera valoriza a opinião, sabe? Sim. Então é algo meio que orgânico. É importante.